Então, boa noite a todos. Com muita alegria, mais uma vez, pude fazer um estudo para o meu aprendizado, em primeiro lugar, né? Agradeço muito a Laide pelo convite, né? Que sempre nós estudamos e aprendemos muito e descobrimos, para mim foi um assunto até difícil, o pensamento. Eu acho que daria uma palestra enorme, só o pensamento. E mais para a reforma íntima mesmo, quando nós estudamos para fazer uma palestra, eu acho que é um puxão de orelha em nós mesmos. Então, muito obrigado, viu, Cefec, a vocês, nossos amigos queridos, e desejo a todos que Jesus esteja presente em todos os lares e em todos os corações. Então, vamos lá. Hoje nós vamos falar de pensamento e sentimento. O que é o pensamento? Pensamento é a faculdade de refletir de forma lógica ou não. Por que de forma lógica ou não? Porque muitas vezes nós viajamos, né? A gente fala, nossa, viajei no pensamento, porque a gente não está ali concentrado no que estamos pensando, mas pensamos constantemente. É força criadora, construtora, que molda a matéria, organizando formas abstratas ou concretas, que, juntamente com a vontade, organizam e constroem nossos objetivos. Não só os nossos objetivos, mas também nós sabemos que o pensamento, que é criador, que é essa força criadora, pode criar coisas boas e coisas ruins para a nossa vida, como encarnado, e na vida espiritual também. Porque conforme o nosso pensamento, ao que estamos ligados, nós vamos construindo esse nosso futuro espiritual também. Porque no plano espiritual, os espíritos também estão em pensamento, construindo. E essas ondas se encontram, né? Conforme eu penso, as ondas dos meus pensamentos vão se encontrar com ondas afins. E dois exemplos dessa força construtora do plano espiritual, que eu gostaria de dar um exemplo bom e um ruim. Um exemplo, por exemplo, o nosso lar. A cidade de nosso lar, né? Foi criada através do pensamento. Os espíritos construtores, através do pensamento, criaram o nosso lar, toda aquela cidade. Uma coisa ruim que nós sabemos, criada pelo pensamento, que são os ovoides, que nós vemos nos livros, né, de André Luiz, que são colocados em momentos de obsessão em alguns irmãos, mas quem dá a matéria para que seja criado esses ovoides da pessoa que está sendo obsediada é o próprio obsediado. Ele está numa vibração ruim, então ele alimenta para que isso possa ser criado. E como encarnados, nós podemos construir a saúde em nós e nós podemos construir a doença em nós, porque o pensamento afeta diretamente o nosso corpo físico. E o que é sentimento? Mais complexo que a emoção, é uma configuração afetiva estável, de duração maior e que está associada a conteúdos psíquicos mais consistentes. Então, o sentimento é diferente da emoção, nós vamos ver no próximo slide. Ele está mais associado à mente, ao que somos, ao espírito ali. O sentimento se constrói a partir de experiências ou reflexões, experiências que vêm dessas emoções, né? E reflexões através do pensamento. Conscientes que se associam a redes emocionais inconscientes. O que são essas redes emocionais inconscientes? São o que nós temos arquivado em nós de vidas passadas, sentimentos que passamos lá
por alguma coisa em vidas passadas, né? Algum problema, alguma alegria. Então, isso gera sentimentos, e quando passamos novamente por situações parecidas, a gente traz isso dessa nossa rede que nós temos conosco de vidas passadas. Então, está associado inconscientemente a essas redes. E as emoções? Nós temos emoções básicas, todos nós temos essas emoções, e essas emoções nos servem como defesa para a vida. Nós, aqui encarnados, temos essas emoções. A emoção do medo. A emoção do medo, ela nos traz uma defesa, um alerta quando temos essa emoção. A emoção da raiva mobiliza e ganha mais força. A alegria, ela nos motiva, ela nos anima. O nojo nos traz, né, a repulsa. Ele preserva, quando nós sentimos um cheiro ruim, já evitamos, pode estar estragada a comida, então ele nos preserva. A tristeza, ela nos traz a reparação e guarda a energia. Reparação, porque a gente percebe ali, através da emoção ali, como o outro está. Então, ela traz essa reparação de não agir daquela maneira. Aqui nós vamos ver a diferença uma da outra, porque quando nós descobrimos que são coisas diferentes, fica mais fácil da gente aceitar, porque nós vamos saber que nós temos emoções, vamos passar por emoções, porque todos passam. Agora, o sentimento nós podemos trabalhar, as emoções não, elas vão vir sempre. As emoções são o quê? Uma reação do cérebro a um estímulo ambiental. Então, acontece alguma coisa, vai gerar uma emoção. Se eu encontrar com um pitbull na rua, brava, né? Aquilo que aconteceu vai me gerar um medo. Um sentimento. O que é um sentimento? Resulta de uma experiência emocional. Então, o sentimento vem do que aconteceu. Acontece aquela emoção e eu vou gerar o sentimento ou não. Então, ele vai resultar de uma experiência emocional. Aí eu posso, por exemplo, nesse caso do pitbull, resultar de uma experiência de raiva, porque eu posso ficar com raiva do dono que deixou o pitbull fugir. As emoções são passageiras. Então, você passa por aquele momento, mas não vai ficar sempre com aquilo. Ela é passageira, aquela emoção vai passar. O sentimento pode demorar a passar, porque é nós que vamos alimentar o sentimento. Então, ele pode demorar ou não. As emoções são expostas, não tem como esconder as emoções. A raiva fica vermelho, a tristeza chora. Então, as emoções não tem, elas são expostas. No momento você tem aquela reação química e os outros vão perceber aquela emoção naquele momento. Já o sentimento nós podemos esconder. Então, você não gostou? Não, gostei. Mas você esconde o que está sentindo. Então, Emmanuel nos fala, no livro Seara dos Médiuns, que o pensamento é idioma universal. Nós sabemos que os espíritos conversam pelo pensamento, né? No plano espiritual, não se tem ali os idiomas, não importa de que país veio para estar ali, o pensamento que é o idioma. Então, o pensamento é idioma universal. E compreende-se que o cérebro ativo é um centro de ondas em movimento constantes. Nós sabemos que são emitidas essas ondas constantemente. Então, o pensamento, sendo um idioma universal, quando se expõe essas ondas, né, vai estar expondo a todos, tanto no plano espiritual, quanto aqui, né, na matéria. Estamos sempre em correspondência com o objeto que nos prende a atenção. Então, conforme o pensamento está focado em algo, nós vamos estar em correspondência com aquele objeto, com aquilo que nós estamos constantemente pensando.
Todo espírito, na condição evolutiva em que nos encontramos, então ele fala de nós, no momento que estamos, é governado essencialmente por 3 fatores específicos. Então, nós, em condição ainda de espíritos ainda em evolução, que estamos habitando o mundo de provas e expiações, nós temos 3 fatores específicos para o pensamento. A experiência. A experiência, que é o conjunto dos nossos próprios pensamentos. Nós já trazemos pensamentos de coisas que vivemos, né? E então a gente traz essa experiência e esses pensamentos sempre estão rondando, né? E o estímulo. O estímulo é a circunstância que nos impele a pensar. Então, é algo que acontece e que nos traz novos pensamentos, né? Um estímulo a pensar. A inspiração é a equipe dos pensamentos alheios, ó, é equipe. Então, são vários, que aceitamos ou procuramos. Então, esses pensamentos que já são próprios nossos, nós ficamos focados, seja bom, seja ruim, temos os 2 lados, e nós atraímos, né, para se juntar aos nossos pensamentos correspondentes, assim, do bem ou do mal, e esses podem nos trazer inspirações. E nós sabemos que nós somos cercados por irmãos do plano espiritual, que convivemos com eles constantemente, e se colocarmos à disposição deles, através de nossas atitudes e através dos nossos pensamentos, nós vamos receber inspirações. Por isso, Joana nos diz: dize-me como tu pensas e te direi com quem andas. Então, nosso pensamento vai trazer as nossas companhias, né, espirituais. Na pergunta 833 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta: haverá no homem alguma coisa que escape a todo constrangimento? Ou seja, tem alguma coisa que ele não vai se sentir constrangido de jeito nenhum e pela qual goze ele de absoluta liberdade? Então, tem alguma coisa que ele possa fazer que, assim, que ninguém vai saber, ele não vai saber de constrangimento, ele não vai ter constrangimento, ele vai fazer o que quer. No pensamento, responde o Espírito da Verdade, no pensamento goza o homem de limitada liberdade, pois que não há como pôr-lhes péias. Pode-se lhe deter o voo, porém não aniquilá-lo. Então, no pensamento, o homem pode pensar o que ele quiser, ninguém vai saber, ele pode viajar nos pensamentos dele. Pode-se deter-lhe o voo, por quê? Porque pode-se cortar aquele pensamento assim, parar o pensamento. Se fala em outra coisa, você pode cortar, mas não pode aniquilar, porque pode voltar a pensar naquilo novamente. Então, não tem como aniquilar. Aí ele pergunta na próxima: é responsável o homem pelo seu pensamento, já que ninguém vai ficar sabendo o que ele pensou? Ele, mesmo assim, ele será responsável pelo que ele está pensando? Né? É só um pensamento. Perante Deus somente a Deus, sendo possível conhecê-lo, ele o condena ou o absolve, segundo a sua justiça. Então, a gente tem que tomar cuidado, porque ninguém está sabendo, ninguém, né, sabe dos meus pensamentos, que é isso que a gente acha, mas nós sabemos que o pensamento não fica só aqui, né, dentro aqui, nós sabemos que o pensamento, nós estamos pensando e criando formas, pensamentos, no plano espiritual, os espíritos mais elevados, eles conseguem ver o que estamos pensando, então a gente acha que está escondido porque está aqui. Então, por isso que Kardec faz essas perguntas, como nós encarnados, o homem encarnado, ele não pergunta o espírito, é o homem, porque como espírito sabemos que sim,
Um espírito mais elevado, chegando até perto de nós, ele consegue saber o que estamos pensando, né? Porque é a comunicação, já que nos comunicamos, então ele consegue. Ainda mais como estamos conectados a essas ondas, né, vibracionais, se forem espíritos inferiores e as nossas ondas forem inferiores, eles vão captar os pensamentos, vão adorar o que nós estamos pensando. E Emmanuel, no livro Sentimento e Ação, nos fala: o sentimento cria a ideia cria o desejo. O desejo, acalentado, forma a palavra. A ação detona resultados. Os resultados nos traçam o caminho nas áreas infinitas do tempo. Cada criatura permanece na estrada que construiu para si mesmo. Olha essa frase como é importante. Cada criatura permanece na estrada que construiu para si mesmo. Então, não é Deus que castiga, que coloca a gente em situações difíceis, não. Essa estrada, nós que construímos. A escolha é sempre nossa. Então, vamos entender o que Emmanuel diz? Bom, vai acontecer uma emoção, né? Acontece uma situação que nos traz uma emoção. Vou tentar exemplificar o que ele diz, que eu entendi. Então, duas coisas, vamos supor, no bem, eu recebo alguém faz uma caridade, recebo uma cesta básica, por exemplo, estou necessitado, recebo uma cesta básica. Então, teve a emoção da alegria ali. Ou de um lado ruim, eu sou traída. Então, houve uma emoção ali da raiva ali, né, de ter sido traída. Estou dando exemplo dos dois lados. O que acontece? Vai haver um pensamento. Aconteceu essa emoção, dessa emoção vai vir um pensamento. Eu vou pensar naquilo que aconteceu. Veio, né, do exterior, não foi eu que criei, veio para mim, e eu senti aquela emoção que é natural, até aí é natural. E eu vou pensar. Então, eu vou refletir e vou fazer aquele teatro na minha cabeça das situações que aconteceram. Daí, o que vai acontecer? Vou criar um sentimento. Aí será criado o sentimento. O sentimento e o pensamento, eles navegam entre si. Você tem o sentimento, você pensa novamente, tem sentimento. Então, pode ser um sentimento de amor, de gratidão ali, ou pode ser um sentimento de ódio, pelo outro caso. E do sentimento vão vir as palavras que Emmanuel fala. Então, eu vou começar a falar pelos cotovelos. Falo dos assuntos para todos, para amiga, para alguém da família, e vou falar, colocar para fora isso, né? E das palavras vem a ação. Ah, então tá. Então eu recebi uma cesta básica, me fizeram essa caridade, eu me senti tão bem, conversei com o pessoal do centro e falei, vamos fazer também, vamos doar, porque eu me senti tão bem, eu quero fazer isso. Então vamos arrecadar alimento, eu vou doar, e nós vamos doar. Então eu fui para a ação, para fazer isso. Do lado ruim, fui traída, não. Como muitas amigas falaram, vou pagar na mesma moeda. Vou fazer isso também. Fez para mim, eu vou fazer igual. Então, é ação. Da ação, vem o hábito. Então, tudo que começa a acontecer que é contra mim, eu pago na mesma moeda. Eu começo a ter aquele hábito. Fez o bem, eu faço o bem. Então, eu começo a fazer isso, cria-se o hábito de agir depois desse... Quando vem esse sentimento para mim, eu já crio o hábito de agir dessa maneira. E do hábito vem o caráter, né? Que é o espírito, o caráter, o que eu estou passando ali, o que eu sou. E Deus, gente, na sua misericórdia, Ele nos dá a chance de acertar isso. É um caminho ali grande, é um caminhar grande até chegar ali no que realmente somos. E é isso que Jesus nos pede, essa mudança. E nós podemos mudar.
E como Deus é misericordioso, a gente pode mudar aos poucos. Bom seria se a gente pudesse mudar de uma vez, como Paulo fez, né? Paulo, quando conheceu Jesus, nós também estamos conhecendo Jesus. Paulo decidiu e mudou. Então, bom seria se nós fizéssemos isso e já lá no pensamento, já mudasse o pensamento. E não tivesse todo esse caminhar. Agora não, para nós ainda é muito difícil. Então, a gente pode começar ali, vou mudar meu caráter, vou mudar meu hábito. Aí, uma vez faz, outra vez não, vai se policiando, faz, não faz, muda o hábito de fazer aquilo. Do hábito, a ação vai diminuir. E aí chega uma hora que não tem mais aquela ação ruim. Quando é boa, deve-se continuar. Mas quando é ruim, a gente corta aquela ação ruim. E daí, você cortando aquela ação, você já não quer falar mais sobre aquilo, porque lembrar daquilo, de fazer que era ruim, te machuca, começa a te machucar. Então, a gente não quer mais falar sobre isso. E corta essas palavras ruins. E daí vai para o sentimento, que eu acho mais difícil é ali o sentimento e o pensamento. Porque é onde ninguém vê, como foi dito. Então, eu acho que é o mais difícil. Mas aí, no sentimento ali, a gente começa a substituir esse sentimento. Então, a gente vê como Deus é maravilhoso. E olhando assim, dessa maneira, parece fácil, né? Mas não é fácil, porque nós somos birrentos, né? A gente não consegue. A gente quer continuar fazendo as coisas erradas, e só na hora que faz, pensa em mudar, né? Entenda que sua elevação de frequência, ou seja, pensar o bem, ocorrerá através da mudança de sua consciência, sua frequência vai ficar boa, sua áurea vai ser uma áurea que é o pensamento que faz ali, que torna ali a sua áurea, vai ser uma áurea boa, clara, através dos pensamentos elevados, sentimentos divinos e ações amorosas. Então, também não adianta ficar só no pensamento e nos sentimentos. A gente tem que ter ações. Aulus é o espírito que, do livro Mecanismos da Mediunidade, ele deu uma mensagem no livro Instruções Psicofônicas, do Chico Xavier. Ele nos fala, o sentimento elevado gera o pensamento elevado. E o pensamento elevado garante a elevação da existência. Então, é o que eu falei, a gente ligando um ao outro, se policiando, a gente vai se elevar, vai elevar a nossa existência, vai ser muito melhor para nós, mais rápido. Sintamos bem, para bem refletir, a gente tem que sentir bem com o que estamos fazendo. Nós sabemos que temos as leis divinas, que estão dentro da nossa consciência, que ela nos mostra quando estamos errados. Então, sintamos bem, assegurando o bem na estrada que fomos convidados a percorrer. Nós, espíritas, fomos convidados a percorrer a estrada do Cristo. Se estamos aqui ouvindo essa palestra, é porque nós aceitamos estar nessa estrada, então nós precisamos mudar e fazer o bem. Em verdade, o pensamento é a causa da ação. Uma ação que aconteceu e que gerou aquele pensamento. Mas o sentimento é módio, vibrátil, em que o pensamento e a causa se formam. Então, o sentimento ali é o elo ali entre a ação e entre o pensamento que pode mudar tudo. Quando chegar ali, a gente substituir esse sentimento. Sentindo, modelamos a ideia. Pensando, criamos o destino. Atendamos à higiene mental. Olha, tomar conta do que estamos pensando. Entretanto, não nos esqueçamos de que a casa, por mais brilhante e por mais limpa, não viverá feliz sem alimento. E a bondade é o pão das almas. Então, não adianta ficar só no pensamento lindo, maravilhoso, nos sentimentos bons e não colocar a mão na massa. Tem que fazer o bem, que é o que Jesus nos convida e a doutrina espírita nos ensina, né? A caridade, temos que fazer. Caridade material,
E a caridade também é moral, é saber entender o que os outros estão passando, é uma caridade. Não temos condições da caridade material, temos condições de uma caridade moral, uma caridade do bom dia com amor para alguém. Aqui eu trouxe essa imagem para explanar uma ideia. Vamos supor que é uma experiência que um garotinho está fazendo como que fala? Da filtragem da água. Então, nós vemos aí uma garrafa, ele está com um copo com uma água muito suja, despejando essa água aí, essa garrafa tem várias camadas de pedra, de carvão, de areia, de terra, de algodão, então tem várias camadas ali. Vamos supor que essa garrafa é a nossa encarnação. Então, nós viemos para cá para nos purificar, para nos filtrar, e ali, aquela água ali, que é o espírito, está sujo devido aos pensamentos e ações que nós vamos trazendo ali conosco, né? Que nós vamos alimentando através de sairmos fora das leis divinas. E aí nós pedimos, quando estamos no plano espiritual, que nós queremos colocar algumas coisas para a gente filtrar, para a gente aprender, né, para a gente ficar limpo. Aí colocamos, aí pedimos, dessa vez não coloca pedra, não, coloca só areia. Coloca uma terra, não coloca o algodão, não coloca o carvão, porque Deus, na sua misericórdia, deixa a gente escolher ali. E aí, quando a água chega lá embaixo, ou muitas vezes a gente suja mais um pouco e ela chega lá embaixo, ela vai chegar por um pouco menos suja, porque todas as encarnações nossas, quando passamos por aqui, não são perdidas. Nós sempre aprendemos. Sempre tem alguma coisinha ali para purificar. E aí nós chegamos embaixo, e aí a gente volta para o plano espiritual, a gente fala, não, dessa vez eu vou colocar mais pedra, mais areia, e volta de novo, até ficar limpo. Mas se a gente não sujar, conforme a gente vê ali, com os pensamentos e ações, vai ser muito mais fácil, vai ser mais rápido essa purificação. E aqui no Evangelho, no capítulo 8, no item 7, Kardec nos fala: aquele que nem sequer concebe a ideia do mal, já há progresso realizado. Que Jesus, um exemplo, Jesus nem passa, nem concebe a ideia do mal. Já há progresso realizado, né? Já é um espírito ali evoluído, angelical ali, né? E naquele a quem essa ideia acode, ou seja, que ainda pensa no mal, mas que a repele, há progresso em vias de realizar-se. Ou seja, que eu acho que é o que está acontecendo com nós. Se nós estamos procurando a doutrina espírita, se nós estamos estudando, é porque a gente está, sim, querendo isso. E a gente já repele muitas coisas que vêm a nós, maldosas. Então, há progresso em vias de realizar-se. Naquele, finalmente, que pensa no mal e nesse pensamento se compraz, ou seja, ele aceita, o mal ainda existe na plenitude de sua força, ou seja, né, é um espírito ainda muito apegado à matéria, muito apegado às coisas ruins, que ainda não conheceu o Cristo, que ainda não entendeu o que ele quis dizer, ainda não compreendeu que o caminho que vai nos levar a sermos espíritos, né? Eu falo Jesus como um espírito angelical, porque perto de nós ele é, né? É o nosso sonho chegar um dia a ser como ele. Então, esses ainda que se comprazem no mal estão longe ainda desse fim, né? Num o trabalho está feito, no outro está por fazer-se. Deus, que é justo, leva em conta todas essas gradações na responsabilidade dos atos. Então, ele não vai responsabilizar eu, que já conheço a doutrina, por exemplo,
Tem tantas outras religiões, mas eu cito a doutrina espírita porque é o que nós estamos seguindo. Eu que já conheço a doutrina, que já conheço os ensinamentos do Cristo, eu vou ser muito mais cobrada que aquele que ainda não conhece. Se eu fizer alguma coisa voltada ao mal, e aquele outro que mal sabe disso, que nunca ouviu falar, fizer o mesmo. Então, Deus, na sua justiça e no seu amor, ele sabe diferenciar esses pensamentos, né, e esses atos. Aqui, achei interessante essa frase. A mesma água fervente que amolece a batata também torna o ovo duro. Não são as circunstâncias que mudam as pessoas, mas sim o que elas têm dentro delas. Então, não importa. Pode acontecer várias coisas, boas ou ruins, porque nós vivemos nesse mundo e acontece muita coisa ruim ainda. Vai acontecer do nosso lado, vai acontecer com a gente, mas depende do que nós vamos fazer com aquilo que aconteceu perto de nós ou conosco. Então, tá ali na nossa responsabilidade, é o que somos por dentro, que aprendemos e que tentamos ali colocar em prática que vai fazer a diferença. Né? Essa água aí, que está dentro ali, vai fazer a diferença. Na questão 909 do Livro dos Espíritos. Poderia sempre o homem, pelos seus esforços, vencer as suas más inclinações? E aí, será que a gente consegue vencer essas más inclinações? Você acha que a gente consegue mudar os nossos pensamentos, os nossos sentimentos? Será que a gente consegue? Será que é tão difícil? E o Espírito de Verdade responde, sim, e frequentemente fazendo esforços muito insignificantes. Não são insignificantes, são muito. O que lhe falta é a vontade. Ah, quão poucos dentre vós fazem esforço. Gente, eu adoro essa questão, eu acho que eu já até coloquei em outras palestras, mas eu acho essa questão do Livro dos Espíritos que é um puxão de orelha tão grande, porque, gente, é muito insignificante. Então, quer dizer, se nós não estamos conseguindo, é porque nós não estamos fazendo nada. Porque é muito insignificante o esforço que a gente tem que fazer. A gente precisa focar nisso. E Joana de Ângeles nos diz, pensar bem ou mal é uma questão de hábito. É o que eu falei lá naquela demonstração. É uma questão de hábito. Toda vez que ocorrer um pensamento servil, doentio, perverso, malicioso, injusto, então vieram esses pensamentos, de imediato substitua por um digno, saudável, amoroso, confiante, justo, sustentando com a onda de irradiação do desejo de que assim seja realizado. Então, a gente tem que ter essa vontade, em primeiro lugar, de mudar nossos pensamentos, nossos sentimentos, e quando vier esses sentimentos até nós temos que mudar. Muda, pense em outra coisa, muda o pensamento, pense em alguma coisa que deixe feliz, tenta mudar o sentimento. De água suja. Como que a gente vai limpar aí um copo com água suja? Se a gente jogar água limpa, não é? Então, vamos substituir os nossos pensamentos. Se você for derramando água limpa dentro desse copo, vai chegar um momento que ele vai estar ali, a água vai estar limpa. E Bezerra de Menezes nos diz, filhos, não vos esqueçais. A oração possibilita ao homem abrandar os próprios sentimentos. Quem se habitua a orar não se entrega ao desespero e à revolta. A prece jamais é um monólogo. Pelo recolhimento íntimo na oração, a criatura conversa com o Criador, que não a deixa sem resposta. Então, é o que esses espíritos elevados aí, esses espíritos amigos estão nos mostrando. Orai e vigiai, como Jesus nos ensinou. Joana nos fala, vigiai, troca os pensamentos, vigia os sentimentos. E Bezerra de Menezes nos fala, ora, tá difícil, ora, não está conseguindo, faz oração.
O pensamento nosso tem que estar voltado a Deus, a Jesus, assim nós vamos conseguir. E para terminar, eu trago essa frase que está em João 10, que Jesus nos fala: eu e o Pai somos um. Por quê? Porque Jesus já está em comunhão de pensamento com o Pai. Ele já vive tudo que o Pai pede, todas as leis de Deus já fazem parte dele, ele já está em comunhão, o pensamento dele está em comunhão com o do Pai. Então, quando ele fala eu e o Pai somos um, é porque ele já está em comunhão e nós estamos caminhando. E quando ele fala que é para a gente ir até ele, para a gente ir ao Pai, porque é muito mais fácil, ele já nos mostrou o caminho, se nós formos até ele e nosso pensamento se comungar com o dele, automaticamente vamos comungar com o Pai. Vamos estar todos ali no mesmo pensamento de amor. Então, vamos focar nessa transformação, vamos lembrar de Jesus, vamos lembrar do nosso Pai amado, que quer a gente junto nessa comunhão. Então, boa noite, obrigada.